Deus mesmo é quem permite em nossas vidas, no nosso viver, aqueles momentos, aqueles chamados dias difíceis, tempos difíceis, muitas vezes sobrevêm sobre nossas vidas. Há momentos em que nós nos sentimos oprimidos, sobrecarregados, às vezes abatidos, e precisamos lembrar que sempre manterá bem presente para nós uma preciosíssima ordem apresentada, dada, inserida na palavra pelo próprio Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos ou sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A bendita, preciosa promessa dele na palavra, para todos, tem oportunidade para assim proceder com qualquer pessoa que atende a ordem dele. Ele sabe como lidar com as sobrecargas que nós temos, com as opressões, como fornecer-nos o alívio que precisamos. Ele diz: eu vos aliviarei. Não é eu e fulano de tal, não é eu e Paulo, não é eu e Maria, é Jesus, o Salvador, é único, Senhor e Salvador. Ele diz assim: tomai, estou lá em Mateus 11, de 28 a 30, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Uma boa contemplada nesse versículo, trazendo para o pensamento, para a reflexão, já é confortador, não é? Não é? Já dá um certo conforto. Identidade do Salvador para conosco, aquilo que Ele é e o que Ele pode fazer, razão para estarmos louvando o Senhor. Há momentos na nossa vida que Deus desperta em nós o sinal para nos lançarmos diante do Senhor, apresentando toda a nossa inquietação, a nossa ansiedade. Eu estou lá em 1 Pedro, não é? Porque Ele tem cuidado de nós. Nós estamos sendo cuidados por Deus. O Deus que nos vê em todo momento, em todo tempo, em todo instante, o Deus que nos conhece, o Deus que nos sonda, Ele tem em Cristo para nós tudo o que diz respeito a esse viver cristão por todo o tempo do nosso viver. Precisaremos reconhecer, dado momento, preciso lançar-me perante aquilo que somente Jesus pode me conceder, alívio, refrigério, descanso. De vez em quando nós nos sentimos extremamente necessitando descansar, aos cuidados, a maneira, a forma como é aqui apresentada. Ok? Vamos agora então, depois dessa introdução, para o capítulo 2 da primeira epístola aos Tessalonicenses. Versículo agora, o versículo 10. A semana passada eu então introduzi o versículo 10 e hoje nós vamos concluir nosso assunto no versículo 10 de 1 aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10.
Ok. Coloquemos-nos em pé apenas para esse nosso exercício rapidinho. Ler o versículo, orarmos e você já vai poder novamente se assentar. Essa parte aqui, no versículo 10, é o lado prático, a praticidade do que foi o ministério de Paulo em Tessalônica. Depois de falar da ternura de coração no versículo 7, que envolve também o 8, 9, uma atitude de sacrifício por Cristo, no versículo 10, do testemunho da conduta aprovada. Hoje à noite vamos ver as marcas de valor dessa conduta. Vós e Deus sois testemunhas de quão santa, justa e irrepreensivelmente nos ouvemos para convosco os que crestes. Deus abençoe. Coloque seu pensamento no trono celestial do Senhor Deus e vamos orar agora. Ó Deus bendito, que seja para nós agora este tempo do ensino e da pregação da palavra do Senhor, um tempo de que tenhamos a palavra alcançando lugar nos nossos corações, quando já terá alcançado o interesse os nossos ouvidos. Nos dê, ó Deus, a atenção que precisamos na compreensão e obra do Santo Espírito, a nossa oração. Fala conosco, Deus. Precisamos da Tua palavra, do ensino e do envolvimento desse ensino na nossa vida, no nosso viver diário. Obrigado, Senhor, por essa noite, a condição de estarmos aqui. E oramos também por aqueles que, não podendo estar onde estamos, estão também pela transmissão recebendo a palavra do Senhor. Eu não sei onde eles estão e nem quem exatamente são, mas o Senhor conhece e sabe quem são. Quem sabe a gente não esteja em algum lar nesse momento com tal pessoa cuja vida, cujo coração o Senhor intenciona uma obra de salvação. Oramos, Pai. Oramos também pelo Jefferson, o Antônio, o André, os meus colegas pelos quais tenho clamado ao Senhor pela obra de salvação. Eu oro nesse momento no nome de Jesus. Amém. Assentai-vos. Sempre a gente tem que ter em consideração, estudando a carta aos Tessalonicenses, essa carta que Paulo escreveu depois de receber as notícias que Timóteo trouxera a ele. Nós vamos falar sobre isso no capítulo 3, ele menciona isso. A saída de Paulo em Tessalônica não foi uma saída com a oportunidade para uma decente despedida. A casa em que Paulo se hospedara, de Jason, foi invadida por aqueles perversos, dentre os vadios, aliados dos judeus desobedientes e invejosos, que estavam acusando Paulo e seus companheiros de estarem alvoroçando o mundo. Aqueles que estão alvoroçando o mundo chegaram também aqui, como se fossem os causadores de desordem, tumulto. Eles, na verdade, é que estavam causando desordem e tumulto. E não achando Paulo e nem os seus companheiros na casa, levaram para a delegacia, indo preso o Jason, que precisou pagar a fiança, e foram depois liberados, soltos. E
Encontrando Paulo e os demais, solicitaram que eles deixassem a cidade, e ele deixou a cidade. Mas, entendamos, o tempo que Deus concedeu para Paulo pregar em Tessalônica foi de quase um mês. 3 sábados consecutivos, Paulo ali esteve pregando o Evangelho. Amém? Pregando o Evangelho. É um pulinho, né? De evangelho para evangélicos. É um pulinho. Certamente por causa do Evangelho, vem os evangélicos. O Evangelho é essa mensagem de boas novas, que tem ainda hoje sendo a mensagem necessária para que o pecador perdido entenda o seu estado de miserabilidade e a necessidade do referencial que leva-o a Deus, a servi-lo, e de maneira que tal pessoa possa invocar o único que pode ser o Salvador da sua alma, o Senhor Jesus. Amém? O Senhor Jesus. Eu ouvi o Evangelho quando estava com 12 para 13 anos, mas com toda sinceridade, aos 10 anos eu entendi, eu preciso de um referencial, de alguém com quem eu vou relacionar-me espiritualmente. Eu estava buscando aquilo que eu deveria crer e ser o meu referencial de espiritualidade. Eu até perguntei, lembro perfeitamente, Gerson, o que você se apega na parte espiritual? O Gerson disse que era o Pena Branca. Eu nunca me interessei pelo Pena Branca, mas fiquei sentindo incomodado com aquilo. Até que 2 anos, quase 3 anos depois, eu comecei a ouvir do Evangelho. Bem distante na TV, começava alguma coisa assim, não é como hoje, que tem... O mercado está abarrotado, não é? Poderíamos dizer assim. Mas havia uma escassez. E aí começa-se uma igreja e o Evangelho e a oportunidade para conhecer que eu precisava. O que eu estava buscando de referencial era realmente conhecer Jesus como meu único e todo suficiente Salvador. Já tinha me decepcionado com a inclinação tão inerente, tão natural minha pela idolatria de imagens. Já tinha me decepcionado. Já estava decepcionado. E aí então, conhecer Jesus e recebê-lo como Senhor e Salvador, toda uma diferença. E Paulo por 3 sábados disputou, provando, estabelecendo, expondo pelas Escrituras que convinha que o Cristo padecesse, que era algo estranho para qualquer grego, e ressuscitasse dentre os mortos. Amém? E ele ressuscitou. E esse Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo, ungido Messias. Mas ele sai de Tessalônica dessa maneira um tanto absurda, quase que escorraçado, como com aquela frase: estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui. Mas no capítulo 2, depois do capítulo 1, traçar o perfil da igreja, que foi muito satisfatório ouvir notícias recebidas de Timóteo. No capítulo 2, Deus mostrou para Paulo: vamos conversar seriamente. Como foi o seu ministério, este tempo em Tessalônica, que você esteve, Paulo, pregando. Deus deu-lhe, pela inspiração do Espírito Santo, a palavra.
E ele então fala sobre a pregação de uma mensagem evangelística. Ele pregou o evangelho vindo de Deus, de uma mensagem pura, sem engano, sem fraudulência, sem imundícia, pura, e de uma mensagem também flexível, de pregadores provados e aprovados por Deus, conforme o versículo 4, 5 e 6 vai mostrar sobre isso. Mas no momento da pregação desses 3 sábados consecutivos, ensinando na sinagoga como ele tinha por costume, pegou e alcançou, teve resultados. A Bíblia vai mostrar que uma grande multidão de gregos religiosos, pessoas se juntaram a Paulo e os seus companheiros, algumas mulheres distintas. Lucas não menciona em números a quantidade, mas dá para entender que um bom número de pessoas foram alcançadas com a pregação de Paulo, porque além de ser uma pregação que foi também cristocêntrica, uma pregação, conforme eu mencionei, bíblica, das Escrituras, foi também uma pregação perturbadora, porque onde Paulo chegava e pregava, alguma coisa acontecia. E além disso, a igreja sendo estabelecida com a pregação e também pelo poder de Deus na obra do Espírito Santo. E aí, vindo para a praticidade, Paulo vai mostrar que eles foram para aqueles amados, para aqueles convertidos, como a ama, a brandura de uma ama que cria os filhos, ternura de coração. Paulo também apresenta para eles na praticidade uma atitude de sacrifício por Cristo. Enquanto ali estavam pregando, não eram tão somente os pregadores, os missionários, mas também estavam ocupados no seu trabalho profissional, para não ser pesado a nenhum deles. Não havia interesse material, interesse financeiro, não havia com eles nenhum sinal, nenhum vestígio da inclinação para a avareza. Paulo não estava interessado no dinheiro deles, mas interessado neles, amém? Que viessem ao conhecimento de Cristo como Senhor e Salvador. E no versículo 10, nós vimos a semana passada esse testemunho da conduta aprovada, as testemunhas que Paulo menciona, que testificaram da conduta dele. Nós entendemos, vós, os convertidos de Tessalônica, e Deus, sois testemunhas do comportamento, da atitude do apóstolo Paulo, até porque Deus já havia impressionado o coração do apóstolo Paulo, da maneira como ele deveria proceder, em todo o tempo que ele estaria pregando, e principalmente entre os gentios, que observariam o seu procedimento, a sua conduta. E nós temos entendido que na vida cristã há um comportamento, há uma conduta cristã, que vem de Cristo para nós. A palavra cristã vem da palavra Cristo, e cristão também, cristão, pequeno Cristo. E Deus vai usar Paulo sobremaneira para trabalhar esse lado prático da vida cristã, porque ele não vai apenas tratar sobre conduta cristã, comportamento cristão, não apenas mencionando em Tessalônica ou com os Tessalonicenses, mas em todas as demais cartas que ele escreveu. E não só ele, você tem Pedro também falando sobre isso, porque é um assunto muito importante, porque leva-se a pessoa ao conhecimento de Cristo
vindo de uma gama enorme de mundanismo. E aí então há um despojamento e um revestimento que vai por todo o transcorrer, por todo o tempo do chamado nosso viver cristão. Enquanto estamos aqui, ainda não partimos para a eternidade. Basta analisar quando você vê o conhecimento de Cristo como Senhor e Salvador. Pela Bíblia, você começa a conhecer os princípios, a nortear, princípios que vão nortear o seu viver. Deus e vós e Deus sois testemunha do comportamento que foi um comportamento de uma conduta santa, justa e irrepreensivelmente, tanto Deus quanto os convertidos de Tessalônica testemunharam isso. Isso significava que tanto Paulo e seus companheiros, com essa atitude, com esse comportamento de uma conduta de princípios divinos que envolvia santidade, justiça e irrepreensividade ou irrepreensivelmente, não dando ocasião ou motivo para críticas ou acusações. Essa foi a postura deles. Mas deram motivo, não deram motivo, mas foram acusados. Não deram motivo, mas foram censurados. Mas a meta deles, o objetivo deles, era isso. E o mesmo, este verso tem uma importância para nós. Nós vimos a praticidade de princípios divinos, também para nós, santidade e justiça, e sermos testemunhas de Deus em nossas vidas. Agora, o desafio que eu comecei a tocar semana passada, eu vou tocar em cheio hoje, é dentro dessa mensagem central do verso, que é um viver de acordo com os princípios divinos de santidade e justiça, e ao mesmo tempo, eu e você sermos testemunhas de Deus. Aí vem a pergunta: mas o que significa ser santo, justo e irrepreensível? O que significa ser santo, justo e irrepreensível? E a nossa resposta não é o que você pensa que é o que a Bíblia mostra para nós. A resposta vem da palavra de Deus, a resposta vem de Deus. A consideração sobre esse assunto é da própria palavra de Deus. O que Deus diz sobre ser santo, ser justo e ser irrepreensível? Vamos lá então, começando então pela primeira palavra, a questão do ensino sobre a santidade. Parte de um princípio daquilo que Deus é. Deus é santo. Deus é santo. O que significa quando nós mencionamos que Deus é santo? Puro, não tem pecado. Não tem pecado. Deus não tem pecado. Jesus Cristo, que se encarnou, se fez homem, sujeito às mesmas paixões, mas sem pecado, vai nos ensinar a epístola aos Hebreus. Não tinha pecado. Cordeiro imaculado de Deus, sem defeito, sem mancha, perfeito para o sacrifício. E Ele, o Senhor Jesus, tanto quanto Deus, é santo. O Espírito é santo. Espírito Santo é santo. Agora, veja bem, conduta santa. Deus é santo porque não tem pecado. E nós? Mas nós temos pecado. Nós temos uma natureza pecaminosa e pecamos. E como é que funciona isso? Será que existe uma ordem também para nós sermos santos? Abra sua Bíblia em
Levítico capítulo 19, versículo 2. Levítico está certinho, tudo a ver com lei. É o princípio moral da conduta para o ser humano estabelecido por Deus. Eu acho incrível, não é? Os homens escrevem livros, relatam fatos e as pessoas levam tão a sério e Deus não é? Ah, não, a palavra de Deus foi escrita por homens, não sabemos. Papel aceita, não, é Deus usando homens. Levítico capítulo 19, falai a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes: sereis o quê? Não, aliás, santo o quê? Sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou. A obra da santificação, como um tiquinho eu mencionei a semana passada, quando Deus diz para o povo de Israel: eu sou santo, o Senhor vosso Deus, vós sereis santo. Qualquer pessoa, quando olha para a santidade de Deus, entende: Deus é totalmente separado do pecado. Por isso que Jesus na cruz do Calvário, quando tomou sobre si o meu e o seu pecado, ele clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Eu era garoto e ouvi os pregadores dizendo assim: Deus virou o rosto para o seu filho, por isso Cristo clamou, por causa dos nossos pecados. Os nossos pecados já nos esmagam. Imagine Jesus tomando sobre si todos os pecados, ao ponto dele clamar em alto e bom som e ser ouvido e registrado. Foi a fala dele na cruz do Calvário: Deus meu, por que me desamparaste? Como é que é o termo no original? Lama, Eloi, Eloi, lama sabatani. É isso? Eloi, Eloi, lama sabatani. E o próprio escritor traduzindo a expressão mencionada pelo Salvador, o Senhor Jesus. Devido ao pecado, Deus separado. Quando Deus olha para mim, para você, de acordo com o texto de Efésios, capítulo 2, que fala que nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo, Ele nos vê pelo filtro do sangue do seu Filho. E você leu comigo hoje à noite no texto de Apocalipse, capítulo 21, lá no finalzinho, quando fala da cidade santa, que só vai estar lá. Lá não tem pecado, é perfeição. Eu e você que já recebemos Cristo como Senhor e Salvador, o nosso espírito, salvação total. Alma, no processo da santificação. E o corpo, quando nos veremos totalmente livres, libertos da presença do pecado, quando acontecer a volta de Cristo e os nossos corpos serem transformados. Amém? Amém. Pelo amém vai ter 2 ou 3 participando do arrebatamento vivo. Amém ou não? Amém. Aumentou o número dos que querem participar do arrebatamento e vão estar vivos, que tem aqueles que já terão partidos para a eternidade. Naquele dia lá da santa cidade, não teremos mais problema que temos agora com essa natureza, essa inclinação chamada pecado. Conforme Davi já dizia: Deus, até os pecados ocultos já pedia perdão, reconhecia. Não tem um dia sequer que nós passemos sem que não tenhamos, como eu disse semana passada, de destrancar
abrir, não é? A câmara dos horrores. Confissão de pecado é todo dia, não é? Se confessarmos nossos pecados, 1 João 1,9, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Temos um Deus que todos os dias está pronto para ouvir a nossa oração de confissão de pecados. Eu fico imaginando quando Davi se apresentou perante Deus e poeticamente registra-se a Bíblia, a sua oração de confissão que chegou e agradou o coração de Deus. O homem segundo o coração de Deus. Um dia muito importante na vida de Davi foi aquele momento para ele. Sede santos, porque eu, Senhor vosso Deus, sou santo. Não é impecabilidade, não. Tanto é que 1 João 1,9 menciona sobre, aliás, de boa compreensão, a gente dá uma lidinha lá em 1 João, capítulo 1, quando João escreve, iniciando a sua carta, 1 João, capítulo 1, depois de Pedro, de Judas, não, antes de Judas, depois de Pedro. Judas é o penúltimo, Apocalipse é o último livro. 1 João, capítulo 1, versículo 7, 8, 9 e 10. Tudo bem com você? Está lá? 7. Aliás, eu vou ler o 6. Se dissermos que temos comunhão com Ele, Ele quem? Do versículo 5, o Deus que é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com Ele, com Deus, e andarmos em trevas, andar em trevas é andar na escuridão, uma vida de pecado, mentimos e não praticamos a verdade. Porém, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. O que é uns com os outros aqui? Não é com outros irmãos, irmãs, na mesma comunhão em Cristo? E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Então, entenda, temos pecado, a natureza pecaminosa está aí, em nós. Tanto é que o versículo 9 é consolador. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Tudo bem, João não para aí porque ele tem uma outra observação importante. Primeiro, se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Mas depois de falar da confissão, João vai colocar um item importante, uma consideração importante. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Conduta, Paulo menciona que ele teve uma conduta santa, separada do pecado, ainda que ele, Paulo, poderia dizer, como em Romanos 7, 24, miserável homem que eu sou, quem me livrará desse corpo? Porque ele fala em Romanos 7 sobre a questão do pecado. Temos a natureza pecaminosa, embora na obra salvadora de Cristo não somos mais servos, escravos do pecado. Não, fomos libertos desse cruel Senhor. Fomos libertos.
e libertados do pecado, fomos feitos servos da justiça, tendo o nosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Capítulo 6, versículo 22 da Epístola aos Romanos. Paulo entendia: minha vida agora é uma vida separada para Deus. Não é mais aquela vida que dantes eu tivera e vivia nos prazeres da carne, assim que a Bíblia menciona, nos desejos da carne, que por sinal milita contra o Espírito. O Espírito então trabalha na obra de convicção para que eu e você nos entreguemos cada vez mais a esse propósito de Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos capítulo 12, versículo 1. Quando Paulo diz rogo-vos, pois, irmãos, é o sentido ali do clamor de joelhos do apóstolo Paulo, porque é isso que Deus requer do seu povo. 1 Pedro capítulo 3. 1 Pedro capítulo 3. Vira-se as páginas, vamos chegar lá em 1 Pedro. 1 Pedro capítulo 2. 1 Pedro capítulo 2. Pedro está escrevendo aqui, ele começa com pedra viva, que é Cristo, depois ele vai para pedras vivas, os seguidores de Cristo, e no versículo 9, mas vós sois a geração eleita, vós quem? Povo de Deus, sacerdócio real, nação o quê? Santa, nação santa, nação separada do pecado para Deus, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu fico imaginando agora quantas pessoas estão nas trevas, precisando ser chamadas para a maravilhosa luz de Jesus. Estão opressas, sobrecarregadas, porque o pecado é um cruel senhor, escraviza, como dizia alguém, e leva a pessoa à escravidão. Alguns são escravos dos mais terríveis vícios. O cidadão foi diagnosticado pelo médico que no dia que ele parasse de beber, restava-lhe poucos dias de vida. Pelos anos que entregue à bebida, como alcoólatra, ele desenvolveu algo tão crítico que, se ele parasse, a única vantagem seria não morreria na sarjeta. E chegou um dia que aquela pessoa disse: vou parar de beber. Aliás, uma decisão até correta, mas estava tão contaminado que o médico disse: o dia que ele parar de beber, poucos dias de vida lhe restam. E o diagnóstico, dias depois, tempo posterior, se concretizou, mas não morreu na sarjeta. Escravo da bebida. Garoto não, tinha 12 para 13 anos, estava no culto de oração da igreja. Esse negócio de igreja ficar próximo a estabelecimento comercial, bar, de vez em quando escapa alguém de lá do bar, já tendo bebido bastante, e vê a igreja, vou entrar. E entrou um senhor na igreja, alcoolizado, porém, quando ele entrou naquele ambiente do Senhor Deus, do povo de Deus,
as pessoas orando. Incrível. Ele se deparou com a realidade. Tem uma malvada acabando comigo. Ele falava malvada, uma coisa assim, a pinguinha. Ele começou a falar. Ele queria falar com Deus também, para que ele fosse, vencesse aquela situação na vida dele. Depois ele até participou num culto, numa reunião, não estando alcoolizado. Mas o pecado, a natureza pecaminosa, levando a pessoa a vícios terríveis que escravizam, e a pessoa age assim porque está nas trevas. Nas trevas. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue, lá em João 8,12, não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Amém? Jesus é a luz que esse mundo tão carente necessita. E tem pessoas que acham que a satisfação, a maior contemplação é beber todas. Entra pela alameda do álcool, você vai se deparar na estrada da destruição. Alameda do álcool, estrada da destruição. Essa é a realidade. Vida santa, separada. E ele tinha essa postura lá em Tessalônica. O ser de Paulo, não é só Paulo, é Paulo, Silvano e Timóteo. Eles se harmonizavam. Você nunca leu Amós capítulo 3, versículo 3? Já leu Amós 3:3? Sabe o que está escrito em Amós 3:3? Capítulo 3, versículo 3. Alguém já abriu lá? Isso. Então, Paulo, Silvano e Timóteo, a equipe se harmonizando. Tanto é que quando Paulo estava com Barnabé e não houve acordo, eles se separaram para que a obra continuasse. Aconteceu isso, e Paulo aí teve Silas ou Silvano, e depois Timóteo, os seus companheiros agora de ministério. Por isso que você não tem nenhuma carta do apóstolo Paulo assim, Paulo, Barnabé, não tem. Ele só começou a escrever na segunda viagem missionária. Então aparece Paulo, Silvano nessa daqui, na segunda aos Tessalonicenses, Filipenses também vai aparecer Timóteo, e algumas outras cartas apenas o apóstolo Paulo, não escrevendo em companhia de outras pessoas. Então, ser santo significa ser separado para Deus. Tem mais. E viver de acordo com os princípios da palavra de Deus. Então, você tem que conhecer os princípios. Os princípios estão aqui na palavra. Diz que você vai lendo a palavra, está cheia de princípios que vão nortear a sua vida. Então a nossa conduta, a nossa atitude, ela é embasada, ela é baseada, alicerçada em princípios da palavra de Deus. Princípios de Deus. Princípios divinos que vêm de Deus, que você pode fazer uso, que dá certo. Vai ter aprovação de Deus. Aquilo que nós estamos fazendo, para que tenhamos a aprovação de Deus, precisa ser algo que vem de Deus, que você está praticando, que vem de Deus. Em segundo lugar, uma outra marca, a primeira marca do testemunho da conduta aprovada é que eles procederam num viver de santidade. Vós e Deus sois testemunha de quão santa, justa e irrepreensivelmente nos ouvemos para convosco. A maneira santa deles, o relacionamento com os convertidos de Tessalônica. Mas não foi apenas santa essa atitude, essa conduta, esse testemunho deles. Foi também justo. A palavra justo, por sua vez, significa agir com equidade e justiça em todas as situações.
Agora aqui chama-nos a atenção um fato importante. A Bíblia nos ensina em Provérbios 21:3, Provérbios 21:3, fazer justiça e julgar com retidão é mais aceitável ao Senhor do que oferecer-lhe sacrifício. Então procurar fazer as coisas justas, ser povo de Deus, praticar justiça, é mais aceitável ao Senhor do que sacrifício. Aqui eu chamo a atenção para você, porque quando nós falamos de justiça, ser justo, a justiça que nós utilizamos, que nós mencionamos e colocamos e atribuímos o nosso proceder, ela não é nossa, de nós mesmos. De quem é a justiça que utilizamos e que recebemos? Vem de quem? De quem vem a justiça que nós recebemos para, por ela, agirmos, praticá-la? De Jesus. Jesus. A Bíblia diz que não há um justo nenhum sequer. Por si mesmo, ninguém pode praticar a justiça, porque somos injustos. A nossa natureza carnal, pecaminosa, vil, sendo, pois, justificados pela fé e justificados por Cristo. Então a justiça de Cristo vindo sobre nós, a condição de sermos justos, que Paulo menciona aqui, é a justiça de Cristo que veio sobre ele. Porque anteriormente, Paulo, quando perseguia a igreja, ele achava que estava de acordo com a justiça, que ele pensava que era justiça, sendo irrepreensível. E na verdade, estava fazendo a coisa errada. Quer ver lá? Abre lá em Filipenses capítulo 3, versículo 5. Filipenses 3, 5. Três, 5, 6. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei. Olha o que ele diz aqui: segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que ele fala agora no versículo 7: mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. Versículo 8: e na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus meu Senhor, pela qual sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo, e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, que ele achava que era a justiça que ele precisava, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. É essa justiça que Paulo diz: vós e Deus sois testemunhas de quão santa e justa. E ele então tem um agir correto com aqueles amados de Tessalônica, o agir de justiça, o agir justo em todas as situações, porque com essa justiça de Cristo, a justiça que vem de Deus pela fé, na nossa vida, no nosso viver, é a justiça que não é de nós mesmos, mas a justiça que vem de Deus pela fé, através de Jesus. Eu fui justificado pela fé em Cristo Jesus. E finalmente, Paulo diz que ele teve essa conduta também, além de santa, justa e irrepreensivelmente. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 2, versículo 15. Filipenses 2,15.
No versículo 13 de Filipenses capítulo 2, Paulo diz que Deus é o que opera em vós, né, para o pessoal de Filipos e também para nós aqui hoje à noite, tanto querer como efetuar segundo a sua boa vontade. Diante disso vem o versículo 14, fazei todas as coisas sem murmurações e contendas. Qual a razão que ele estabelece para o versículo 14? Que assim seja o nosso procedimento, que assim seja a nossa conduta, para que sejais o quê? Irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Este é o alvo, este é o objetivo de Deus, que tanto a palavra de Deus vai trabalhar conosco, de sermos irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual você deve resplandecer como astro no mundo. Amém. E vai dizer o que aqui, ó? Retendo, versículo 16, a palavra da vida, para que no dia de Cristo, aí é Paulo falando dele mesmo, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Ser irrepreensível significa não ter nada que possa ser criticado ou censurado, nada de fato, porque contra fatos não há argumentos. Ele estabelece isso, vós e Deus sois testemunha. Olha o fato, contra fatos não há argumento. Vocês testificam, vocês mesmos testificam, vocês e Deus, do nosso comportamento, da nossa conduta, que foi santa, justa e irrepreensivelmente. Na igreja de Cristo, no povo de Deus, nós devemos ter essa consideração de atentarmos para esse fato. Não só apenas somos observados por Deus, mas também pelas pessoas, e vamos ser censurados, e vamos ser criticados. Agora resta saber, tem fundamento ou não? Se não tiver fundamento, vai coincidir com o que diz 1 Pedro, capítulo 2, versículo 12. Tendo o vosso procedimento correto entre os gentios, para que naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, observando as vossas boas obras, glorifique a Deus no dia da visitação. O próprio Senhor Jesus Cristo, o tipo de morte que ele teve, foi morte de alguém maldito. A escritura: maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro. Morte de malfeitor, tanto é que ele estava entre os malfeitores, e fizeram questão exatamente de colocar ele no meio. Aqui o malfeitor, a minha esquerda, que é a sua direita, a minha direita, que é a sua esquerda, e Jesus no meio, malfeitor. Pessoas odiavam tanto Cristo naquele dia que cuspiram nele. Imagina você açoitar alguém por disciplina é uma coisa, mas açoitar com raiva, com ódio, parece que você põe toda a força, toda a energia, toda a ira, todo o ódio, toda a crueldade, no seu mais elevado nível ou grau de horror. Então é assim com Cristo. Com Cristo. Imagine quando os perseguidores açoitaram Paulo, apedrejaram Paulo, esse pregador desse evangelho, este homem que está causando alvoroço, com ira, com ódio, com furor, intensifica-se mais ainda a ação. Imagine quando levaram, segundo a tradição, Pedro a sentença de morte.
Quando você leva um condenado à sentença de morte, os seus acusadores, os seus algozes, querem, no caso da crucificação, o pior tipo de pena de morte. Pior porque o condenado morria lentamente. Então, vamos entender, não tem tapete vermelho, não tem popularidade, tem crítica, tem censura, mas tem isso. No viver que agora temos como chamados povo de Deus, quando mencionamos que a mensagem é única, o caminho é único, não tem dois caminhos, o Deus é único, o único Deus imortal e invisível, seja a glória para todos sempre, amém, ao Rei dos séculos, imortal e invisível, ao único Deus. Não, mas essa é uma questão da sua religiosidade, não, é uma questão do cristianismo de Cristo, da obra de Deus, do Salvador. Um só Senhor, uma só fé. A palavra de Deus é única. Amém? A palavra de Deus, ela tem uma única interpretação e várias aplicações, mas é única. Não tem Deus falando, para o Brasil Deus fala assim, para o Japão Deus fala diferente. Não, Deus não faz acepção de pessoas, em nenhum sentido. Nenhum sentido. Nenhum sentido. Deus, quando olhou para o homem no seu estado miserável, pecador, para todos pecaram, e destituídos estão da glória de Deus, todos pecaram, para todos o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a salvação por Cristo Jesus nosso Senhor. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então, importante decisão que temos diante de nós como povo de Deus. Não estranhe perseguições, aflições, tais quais Paulo mencionando para Timóteo, me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições sofri, mas o que ele diz lá no capítulo, creio eu, capítulo 3, versículo 12, mas o Senhor de todas, 2 Timóteo, mas o Senhor de todas me livrou. Então, na nossa conduta, no nosso procedimento, você sabe qual procedimento você deve ter. Você é filho da luz e vai ser censurado e criticado pelos filhos das trevas, mas naquilo que falam mal de vós ou de nós, como de malfeitores, se não tem fundamento, vai glorificar a Deus, vai dignificar o Senhor Deus, vai trazer glória, e eles vão, por fim, pelas vossas boas obras, perceberem que não tem fundamento as críticas e as acusações. Ok? Semana que vem nós vamos adentrar o versículo 11 e depois temos o versículo 12, finalizando a parte prática da mensagem de Paulo, e depois nós iremos falar sobre a coroa da alegria, que vai mencionar nesse texto a coroa da alegria. Não nos interessa muito falar sobre essa coroa, porque tem muitos homens e mulheres de Deus que já garantiram a sua coroa da alegria. Não vamos entender sobre isso. Coloquemos-nos em pé nesse momento. Três marcas dentro do princípio de valor da nossa conduta santa, justa e irrepreensivelmente.
que desafia-nos que é um desafio para nós, e nós temos um maior diante de nós, o maior recurso para poder ser como Paulo, poder agir como Paulo. Esse maior recurso é a graça de Deus, amém? A graça de Deus. Dê-me graça, Senhor, para que a minha conduta seja santa, justa e irrepreensivelmente. Porque tudo que nós somos e temos pela graça do Senhor. E Deus diz que a graça dele se aperfeiçoa no quê? Na fraqueza. Quando nos sentimos fracos, Paulo dizia, quando sou fraco, então estou forte. Busquemos a graça de Deus. Dê-me graça, Senhor, para a conduta santa, justa e irrepreensivelmente, porque poderíamos chegar como Paulo, dizendo para os Tessalonicenses: vós e Deus sois testemunhas da nossa conduta santa, justa e irrepreensivelmente. Vamos orar nesse momento. Deus bendito, que sempre possamos bendizer o Senhor. Bendize ao Senhor, bendize a minha alma ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o teu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não se esqueça de nenhum de seus benefícios. Nos dê a graça, Senhor Deus, vindo sobre a nossa vida na conduta cristã, para que, como Paulo, também possamos assim proceder, com a conduta santa, justa e irrepreensivelmente. Pai, nos perdoe, Senhor. A cada dia precisamos pedir perdão ao Senhor, porque em algum aspecto poderemos de fato falhamos. Nos perdoa, Senhor. Quebranta o nosso ser, Deus. Graça do Senhor nos basta. O poder do Senhor aperfeiçoa na fraqueza. Que da fraqueza, Deus, conforme a Tua palavra nos ensina, possamos tirar forças para cada dia, para o amanhã, para os dias que virão, pelas lutas, tentações que teremos pela frente. Coloca a Tua autoridade, o Teu poder sobre nós, Deus. Manifesta a Tua graça, Senhor. Esse favor imerecido que vem do Senhor para nós e que faz toda a diferença e que causa todo o impacto na nossa vida. Oramos no nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Amém.